Oi, gente. O rio de esgoto da Lava Jato ele é tão profundo e tão grande que envolve outros países. E vocês vão saber mais sobre essa bomba que estourou nos últimos dias e que tem detalhes de menos de uma hora atrás. Menos de uma hora atrás tem novidades que eu vou trazer aqui no canal, que mostram a Lava Jato cooperando de forma ilegal com outros países para casos envolvendo brasileiros, né? Enfim, nós vamos falar sobre essa questão agora. É importante lembrar que eu defendo sim que todos os corruptos, inclusive os políticos corruptos que forem descobertos pela Lava Jato, que tenham evidências, sejam punidos. Mas eu não defendo a corrupção dos lavajatistas, porque e eu espero que vocês também, não vamos compactuar com nenhum tipo de corrupção, seja ela qual for. Mas enfim, o Lewandowski, ministro lá do Supremo Tribunal Federal, ele deu 5 dias para o Ministério da Justiça dizer se a cooperação internacional na Lava Jato foi oficial. A suspeita é que ela não foi oficializada no caso da Odebrecht. Eu vou deixar essa reportagem no comentário fixado. Antes da gente seguir com a análise sobre isso, gente, eu quero lembrar vocês que as vagas do curso sobre Bourdieu estão abertas. Nós estamos realizando as vagas, já temos uma turma já definida, mas podemos acrescer mais pessoas e peço a vocês, caso você não for se inscrever, que você tente pelo menos convencer uma pessoa que você conhece a se inscrever no curso. Faça esse esforço, eu só peço que você consiga uma pessoa inscrita para o curso, que você já estaria ajudando bastante essa transição que a gente está trazendo para a internet de aulas online, gravadas e tudo mais. Peço a vocês essa ajuda nesse momento, né? Mas enfim, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 5 dias para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que realizou, intermediou a cooperação entre procuradores da Lava Jato e órgãos internacionais durante a operação, né, se explique. A decisão se baseia em conversa entre os procuradores obtida pela Operação Spoofing, aquela que a gente está permitindo a gente conhecer todos os podres da Lava Jato, né? Que foram divulgados nesta quarta-feira pela defesa do ex-presidente Lula. Entre as mensagens destacadas está uma em que os advogados atribuem no dia 7 de abril e no qual consta que o caso Odebrecht foi desenvolvido pelas autoridades norte-americanas a pedido da Lava Jato. Olha só a mensagem aqui. Ainda segundo os advogados de Lula, a intenção informal da operação com autoridades americanas para desenvolver o caso Odebrecht também pode ser vista em outras mensagens, como é citada aqui. A petição em prol de Lula, que a relação fora dos canais oficiais com agências norte-americanas do lado da Lava Jato desde o início mirava assets sharing, troca de objetos, né, enfim. Ou seja, a divisão dos valores que seriam retirados das empresas brasileiras em virtude da punição aplicada por tais agências norte-americanas por serem destinadas a projetos comandados pela Lava Jato. Aí, eu vou deixar a reportagem para vocês verem mais detalhes. Aí, há menos de uma hora atrás, veio isso aqui. A imprensa suíça começou a expor cooperação ilegal entre o país e a Lava Jato. Mensagens vazadas pela Lava Jato envolvendo violação de acordo de cooperação e ruptura com o Estado Democrático de Direito entre membros da Força Tarefa e a Procuradoria-Geral da Suíça começaram a ser divulgadas na mídia do país europeu, sim, lá na Suíça. Isso começou a ser divulgado. A imprensa suíça começa a dar destaque à cooperação questionável de investigação que a Operação Lava Jato fez com o país. Começam a sair em jornais, rádios, emissoras de TV, reportagens indicando troca de informações, violação de acordos de cooperação e ruptura com o Estado Democrático de Direito entre membros da Lava Jato e a Procuradoria-Geral da Suíça, que vieram à tona após o STF liberar à defesa do ex-presidente Lula o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da operação, que foram hackeadas no aplicativo do Telegram. Segundo a reportagem publicada no site suíço Swiss Info, como parte de seu acordo para prestar assistência jurídica ao Brasil, a Procuradoria-Geral da Suíça congelou mais de 1.000 contas em 40 bancos diferentes, totalizando mais de 1,1 bilhão de dólares. Um total de 210 pedidos oficiais de colaboração para investigar suspeitos foram feitos pelos brasileiros. Sem a Suíça, muitos casos no Brasil dificilmente teriam sido levados ao julgamento. No total, mais de 700 milhões em contas em Genebra, Lugano e Zurique foram devolvidos ao Brasil. A reportagem também indica que, no entanto, revelações recentes lançaram uma nova luz sobre os promotores jurídicos suíços e brasileiros que cooperaram. De acordo com documentos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal,
Parte da troca de informações sobre contas bancárias e nomes foi compartilhada pelo aplicativo de mensagem Telegram e não pelos canais oficiais. Ou seja, eles trocaram ideia pelo Telegram de forma completamente não sancionada e o pior, trazendo dados que muitas vezes não davam oportunidade de serem examinados pelas defesas. Ou seja, os procuradores brasileiros estavam trocando figurinhas com os suíços fora dos canais oficiais, sem dar a oportunidade da ampla defesa. Isso, até do ponto de vista de quem quer condenar essas pessoas, e eu quero condenar os corruptos que foram encontrados com contas ilegais na Suíça, é um equívoco. Porque essas defesas vão dizer, com justiça, de que não tiveram direito à ampla defesa e vão anular esses julgamentos. Então, até mesmo as pessoas, não estou falando daqueles que eles não tinham boas evidências, mas aqueles que eles tinham boas evidências e aqueles que de fato realizaram corrupção e que tinham contas na Suíça, o que a operação fez facilita que essas pessoas sejam soltas e não sejam punidas pelos seus crimes. Então não bastasse todos os erros, a corrupção e o verdadeiro rio de esgoto da Lava Jato, o que eles fizeram aqui facilita que corruptos sejam soltos e não sejam punidos pelos seus crimes. Eu não estou nem falando daqueles cuja corrupção não foi evidenciada. Eu estou falando daqueles que foi evidenciada, que de fato tinham contas com milhões de dólares na Suíça. Esses a Lava Jato ajudou, por causa desses procedimentos, por causa de fazer de forma ilegal, ajudou que essas pessoas fossem soltas. As revelações imediatamente levantam questões. Os investigadores de diferentes países podem trocar informações legalmente de forma informal? Eles violaram os acordos de cooperação, eles minaram o Estado de Direito e indagou a matéria. E é exatamente esse o argumento que a defesa dessas pessoas vai usar, e muitos deles, que podem inclusive ser corruptos, políticos e empresários que realizaram crimes, podem ser soltos por causa dessa atitude irresponsável e criminosa de procuradores da Lava Jato, que existem evidências que pode ter sido criminosa. A publicação também ressalta o posicionamento da Força Tarefa contra o ex-presidente Lula. Uma de suas decisões mais relevantes foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção em processo ainda contestado por juristas por se basear em provas fracas ou inexistentes. Ora, eu venho dizendo aqui desde o início, as provas e as evidências contra Lula sempre foram muito frouxas, e eu não estou dizendo isso sozinho. Juristas de vários países do mundo que examinaram o processo disseram a mesma coisa. Especialistas disseram a mesma coisa. Isso daí é largamente noticiado. Se você fizer uma busca no Google por juristas internacionais do processo Lula, você vai encontrar inúmeros pareceres de juristas internacionais questionando as evidências que foram colocadas. Mas enfim. Muita gente vai dizer, isso aqui é da TV 247. Na TV 247, eles trouxeram justamente esses detalhes da imprensa suíça, que a imprensa suíça está questionando. De forma geral, inclusive citaram qual é o membro da imprensa suíça que está questionando isso. Gente, a Lava Jato, e aí eu quero finalizar esse vídeo falando sobre isso. A Lava Jato, ela não só tinha interesse político, tinha candidato, tinha projeto financeiro. A Lava Jato construiu um castelo de cartas em que pessoas que são corruptas, ou seja, parte dos punidos pela Lava Jato, existem evidências poderosas de que eles cometeram crimes. Eles, por causa de atitudes como essa, vão ajudar que criminosos saiam impunes. Porque agora todas essas defesas estão juntando esse material e vão levar para julgamento e vão dizer, olha, esse processo tem que ser anulado. Tem muitas irregularidades. Então, se você diz defender o combate à corrupção, você não pode defender esses procedimentos e como a Operação Lava Jato se comportou. Porque se você faz isso, você é hipócrita e contraditório. Porque a própria Operação Lava Jato ajudou a destruir boa parte do combate à corrupção. Porque boa parte desses processos agora já vão estar contaminados por esse tipo de atitude. E essas pessoas, algumas delas corruptas, algumas delas que cometeram crimes, vão conseguir a sua liberdade por causa desse tipo de procedimento. Eu não estou falando do caso de Lula, porque no caso de Lula, juristas internacionais e outros casos
já apontaram que tem casos aí que foi de interesse político, que foi uma coisa com motivação política e que as evidências eram fracas ou inexistentes. Coisa, inclusive, que eu já venho apontando e questionando aqui no canal já há bastante tempo. Não é de agora. Agora, com o STF liberando isso, isso ficou evidente, inclusive para a imprensa internacional. Inclusive para a imprensa e para órgãos da imprensa em outros países. Esse é um escândalo, gente, que não vai terminar agora. Que não vai terminar por agora. Ele vai ter ainda muitos capítulos. A verdade é essa. E aqui no canal Nova Máquina do Tempo a gente vai acompanhar, detalhar e trazer fontes para vocês analisarem em maior profundidade também. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal A Nova Máquina do Tempo e eu peço mais uma vez, se você não for se inscrever no curso introdutório sobre a obra de Pierre Bourdieu, que busca analisar justamente processos de naturalização de comportamentos, inclusive processos de naturalização da corrupção, não é? Todo e qualquer processo humano e social, ele pode ser analisado pela sociologia reflexiva. Eu peço a vocês que procurem conseguir pelo menos um inscrito para o meu curso. Não é possível que cada um de vocês não conheça pelo menos uma pessoa que possa fazer um curso, que possa se apropriar de conhecimento de ciências humanas e sociais. E esse esforço de conseguir pelo menos, se você não for fazer, você conseguir pelo menos uma pessoa de seu amigo, conhecido, familiar, que faça o curso, é um esforço que eu peço a vocês nesse momento que eu estou fazendo essa transferência da sala de aula para o ambiente do Simpla, né? Para o ambiente de uma aula virtual. Que vai ter aulas ao vivo, vão ter aulas gravadas, vai ter espaço para tirar dúvidas, o curso vai emitir certificado. É uma ajuda que eu peço a vocês nesse momento, que as inscrições vão até março, e seria muito importante para mim contar com a colaboração de vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.